E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cosme Castro e hoje nós vamos trabalhar a lei de Coulomb, tá certo? Deixa eu assinar aqui para começar. Bom, o que é a lei de Coulomb? É chamada lei das cargas elétricas. Já foi dito anteriormente aí nas aulas passadas. E essa lei, né, das cargas elétricas, ou da força elétrica, ela acontece quando você aproxima duas cargas, tá bom? Então o que vai acontecer? Imagine que tu tem uma carga Q1, tá certo? Ou simplesmente uma carga Q, para simbolizar aqui dentro de uma esfera. E você coloca essa carga perto de uma carga Q2, ou simplesmente Qzinho, botando duas cargas aqui, certo? Imagine que entre essas cargas tem uma distância D, que eu vou colocar bem aqui, ó, uma distância D. É lógico que essas cargas elétricas, elas têm um campo em torno delas, certo? Tanto uma como a outra. Esse campo é invisível, mas essas cargas elas conseguem sentir. É parecido com o ímã, quando você aproxima um do outro, eles vão apresentar dois comportamentos, tá certo? Nunca os dois ao mesmo tempo. Eles vão ou se aproximar, tá certo? Ou eles vão se afastar. Nós vamos ter aproximação e repulsão, né? E o afastamento. Esses são os comportamentos que vão acontecer. Assim como no ímã, assim como lá nas configurações magnéticas, aqui na configuração elétrica também nós temos esse comportamento de aproximar ou de afastar. E daí surge a força elétrica, né? Famosa aí também pela conotação, pela denotação lei de Coulomb. É chamado lei da força elétrica, que também a gente escreve como FEzinho, tá bom? O que isso significa? O que isso quer dizer? Como é que a gente interpreta a lei de Coulomb? Seguinte, se a distância for pequena, nós vamos ter uma força elétrica, não importa aqui se ela aproxima ou afasta, mas a gente vai ter uma força elétrica grande. Se a distância for grande, a força elétrica é pequena. Então, bem aqui você tem fatores de inversa proporcionalidade. Mas, como assim essa inversa proporcionalidade? É simples. Quanto mais perto você colocar, mais forte é a interação entre elas. Tá bom? Vamos imaginar aqui que tanto essa carga aqui, ó, é positiva, como essa aqui é positiva também. O que vai acontecer com cargas de mesmo sinal? Elas vão se afastar. Essa aqui não vai querer ir perto da outra. A carga Qzão vai afastar Qzinho e Qzinho vai afastar Qzão. Então assim, a força é uma força de afastamento, força elétrica. Essa força quer expulsar o Qzão para ali, para a esquerda. E a mesma força vai querer expulsar o Qzinho para a direita. Professor, a força é a mesma, mesmo sendo duas? A força é a mesma. Acontece que uma vai para a direita e outra vai para a esquerda. Costumeiramente, eles até adotam um sinal, né? Como essa aqui vai para a direita, eles adotam mais e essa aqui negativo. Mas o valor absoluto é o mesmo. É só para efeito de sentido. Uma vai para lá e outra vai para cá. Bom, sem delongas, qual é a equação? Qual é a equação que define isso? Tá? A equação matemática. Simples, ó. A força elétrica é igual K vezes Q1 ou Qzão vezes Q2, o Qzinho, né? E isso dividido por D ao quadrado. Vamos explicar essa fórmula aqui. Professor, mas beleza. Essa F é a força. Ok, eu sei. Qzão tá aqui. Qzinho tá aqui. Beleza. O D é a distância tá ao quadrado. Não entendi por quê. E esse K? O K eu não consigo olhar. Beleza. Qzão e Qzinho são cargas. São cargas elétricas. Elas têm que ser dadas em Coulomb. É o padrão. Esse D ao quadrado D é a distância.
distância tem que ser dada em metro. Quando você levar ao quadrado, naturalmente o número que tiver aqui vai ficar ao quadrado. O que esse d ao quadrado exprime fisicamente? A força elétrica é o inverso, né? Ela tem inversa proporcionalidade ao quadrado da distância. Quer dizer, para cada um metro, né, afastado, você vai ter aí uma força invertida, né, no sentido proporcional para cada um elemento quadrado. Vou melhorar isso aqui. Se tu afastar duas cargas a 1 metro, você vai ter que dividir todo o pacote de produtos matemáticos de cima, Q1 e Q2, por 1 ao quadrado. Tá certo? E a força, ela já vai ser dividida por 1. Se você estica a distância para 2 metros, todo este produto vai ser dividido por 4. Por que 4? Porque 2 ao quadrado. Se você afasta mais para 3 metros, todo esse produto tem que ser dividido por 9. Então perceba que a equação ela vai ter valores quadrados na parte de baixo do denominador. Tá certo? Bom, Fe é a força elétrica, e esse K ele é conhecido como uma constante de permissividade elétrica. Costumeiramente, essa constante ela vai ser determinada no vácuo. E a gente vai ter sempre um valor 9 vezes 10 a nona M2 barra C2. Vou explicar o que é isso. O valor matematicamente, que é interessante vocês gravarem, é só isso aqui. 9, 10, 9. Nm2 barra C2 quer dizer Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. É só a unidade. Isso aqui você não precisa se preocupar, que isso aqui não vai para a conta. Tá certo? O professor fala mais sobre essa constante de permissividade. Essa constante, ela ajuda na força. Pronto. Não tem delongas. Ela ajuda na força. Então, assim, essa constante, ela contribui para que essa força exista. É mais ou menos assim. Tu consegue enxergar as coisas fisicamente falando, porque essas coisas, elas emitem luz, tá? Recebem luz e os seus olhos captam. Né? Por que você consegue enxergar essa aula colorida aqui, com pincel colorido? Porque a luz bate e você consegue receber através dos seus olhos. Né? Então, mas isso só é permissivo, né? Você só consegue olhar as coisas porque tem luz. Porque se tivesse tudo escuro, logicamente você não olharia. Então a luz é um fator de permissividade, ou seja, ele ajuda a você enxergar, a captar as coisas ao seu redor. Tá certo? Então, podemos dizer que a luz, ela tem um efeito de ajuda. Ela ajuda, né, a nossa visualização. É como essa constante aqui, ó, K. Essa constante ajuda com que essas cargas Q1 e Q2, Qzão e Qzinho, elas consigam interagir entre si, elas consigam ter esse contato, essa sensibilidade. Uma sente que a outra está ali mesmo sem se tocarem, beleza? Bora para frente aí. Coloquei essa situação aqui, tá, bem comum, para que a gente possa avaliar. Imagine que tu tem duas cargas positivas, tá? 3 milicoulomb, vou botar essa palavra bem aqui, tem gente que apanha, milicoulomb ou coulombs, e essa aqui, ó, mais 3 microcoulombs, tá certo? Imagine que elas estão no vácuo, tem essa constante aqui, tá certo? E você tem que calcular a força de interação entre elas, ou seja, a força elétrica. É lógico que, como elas são positivas, sinais iguais se afastam, então vai haver uma força que vai querer empurrar essa Qzão, vou chamar essa aqui de Qzão, tá? Aqui, ó, e essa aqui de Qzinho. Tem uma força elétrica que vai querer afastar esse Qzão, 2 milicoulombs, e vai ter a mesma força que vai querer empurrar o outro cara para lá. Isso aqui é simples. Por quê, professor? Porque elas são positivas, mesmo o sinal se afasta.
Então uma vai afastar a outra e a outra vai afastar uma, tá certo? Agora qual é a força, né? Simples, ó. Simples. A força elétrica vai ser quem? Constante vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Isso aqui é a fórmula. Lógico que essa força tem que ser dada em newtons, porque é a unidade de interação, né, de força. Agora olha só. Cuidado. Tem coisas que vocês precisam ter automáticos. O padrão de carga é coulombs. Tá bem aqui, ó. Essa palavra aqui se lê coulombs. Esse é o padrão, apenas C. Aí, exercícios oferecem, para atrapalhar vocês, isso aqui, ó. Milicoulombs, microcoulombs, nanocoulombs e picocoulombs. Vocês têm que entender o que significa isso. Essas expressões, elas significam submúltiplos de unidades bem pequenas. Ou seja, o que é um mili? Mili é a milésima parte. Portanto, 10 elevado a menos 3, aí vira coulombs. Micro é a milionésima parte, portanto, dividido por 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros, então 10 a menos 6 coulombs. Nano já tem 9 zeros, né? Nano a ser dividido. É 1 milhão vezes 1000. É 1 bilhão. Então é 10 elevado a menos 9 coulombs. E pico é 1 trilhão. Então, ó, 1000, milhão, bilhão e trilhão de partes a serem divididas. Então, 10 elevado a menos 12 coulombs. Toda vez que aparecer essas letrinhas aqui, ó, mili, micro, nano e pico, você tem que colocar essa expressão aqui, esse valor matemático. Tá ok? Então, bora lá. A situação diz que a primeira carga, né, que é essa Qzão bem aqui que eu chamei, ó, ela vale quem? 2 milicoulombs. Então isso aqui, de verdade, é quem? 2 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Aí sim, tá padrão. Quem é a outra? Qzinho. É 3 microcoulombs. Micro é 10 a menos 6, então é 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Beleza, qual é a distância? 2 metros. A constante é no vácuo, é 9, 10, 9. NM2 barra C2. Não se preocupa com isso, já falei. Agora vamos pegar todos esses caracteres matemáticos e colocar na fórmula. Tá certo? Então bora lá. Equação. Qual é a equação lá de força elétrica? Força elétrica é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por distância ao quadrado. Então vamos lá. Calcular essa força elétrica aí. Com certeza de afastamento. A gente já explicou por quê, por causa dos sinais que são positivos ambas, né? Então vamos lá. Quanto vale o K? K é sempre 9, 10 a nona. Quanto vale o Q? O primeiro Q, né? O Qzão, né? 2 vezes 10 elevado a menos 3. E o outro? 3 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância? É 2, mas tem que ser ao quadrado. Beleza. Então como é que fica esse negócio aí? Aqui, ó, bora continuar aqui. Força elétrica é igual. Olha só. O que todo mundo se atrapalha? Tem que colocar um apêndice bem aqui, ó. Apêndice. Toda vez que tu tiver um produto, 10 elevado a x vezes 10 elevado a y, como é que se resolve isso? Conserva o 10, que é a base, e soma x mais y. Pronto. Ou seja, potência, né? Produto vezes de potência de mesma base, igual aqui o 10, 10, tu conserva o 10 e soma. Se eu tivesse o contrário, por exemplo, 10 elevado a m dividido por 10 elevado a n, como é que ficaria isso? Tu conserva o 10 e subtrai na ordem o de cima, m menos n. Assim que se resolve isso. Tá certo?
Na divisão tu subtrai, mantendo a base, e na multiplicação tu soma os expoentes mantendo a base. Então como é que vai ficar ali? Olha só. Isso aqui tem que ter um jogo de cintura bem legal. Une os números comuns 9, 2 e 3. Então como é que vai ficar isso? 9 vezes 2 vezes 3. Não resolve ainda. Agora une esses caras aqui, ó. 10, 9, 10, 3 e 10 menos 6, né? Então vai ficar como? 10 a nona vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. 2 ao quadrado é 4. Resolve logo aqui. Bora lá. Então quem é a força elétrica? Olha aqui, ó. 9 vezes 3 dá 27. Vezes 2. Tá certo? Quem tá embaixo? 4, né? Agora bem aqui, ó. O que tu tem que olhar? Ah, professor, por que não resolveu vezes 2? Porque eu vou logo cancelar ele com esse 4 aqui, ver se dá pra fazer alguma coisa com ele. Olha aqui, ó. Esse pacote aqui. Tudo aqui é multiplicação. Então tu vai conservar o 10 e juntar os expoentes aqui, ó. 9 com menos 3 com menos 6. Tá certo? Bora logo simplificar aqui, ó. Quando tu simplifica 2 por 2, vira quem? Isso aqui vira 1. Quando tu simplifica 4 por 2, isso aqui vira 2. Então quem que ficou vivo na jogada? Força elétrica é igual 27 dividido por 2. E aquele 10 aqui, ó. Fica 10. 9 menos 3. Olha aqui, ó. 9 menos 3 menos 6. 9 menos 3 vai dar 6. E 6 menos 6 vai dar 0. Fica 10 elevado a 0. Só que 10 elevado a 0, todo mundo elevado a 0 vai dar 1. Então quem é a força elétrica? 27 dividido por 2 vezes 1, né? Eu nem boto. 27 dividido por 2, bora lá. Isso aqui vai dar 13,5 newtons. Isso é a força elétrica. Então, só para entender, o exemplo lá falou que tu tinha aqui, ó. Certo? O 2 milicoulombs. Do outro lado, tu tinha quem? O 3 microcoulombs. E aí, o que acontece? Eles estão carregados, então com certeza eles vão ter os seus campos elétricos bem aqui, ó. Como eles são positivos, a força que vai ser gerada por esses campos elétricos é uma força de afastamento. Uma força elétrica. E a gente já calculou. Essa força elétrica, ela vale 13,5 newtons. Tá certo? É isso aí, pessoal.